Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mestre da Riqueza e no vídeo de hoje eu trago aqui para vocês fundos imobiliários para comprar e não vender, tá certo? Até porque eu ensino o que vocês? Invista em fundo imobiliário pensando no longo prazo. Eu na minha carteira, quando eu compro bons fundos imobiliários, eu fico... Olha, tem fundo imobiliário que eu comprei lá pelo ano de 2018 e hoje é 2024, tô com eles até hoje. Então tem fundos imobiliários que eu acho que eu nem vou vender, tá? Acho que eu vou me aposentar com eles e eu trago alguns desses fundos imobiliários aqui para você, tá bom? Bom, vamos falar um pouquinho sobre o cenário aqui, né, dos fundos imobiliários. Recentemente a gente está vendo a Bolsa de Valores saiu aí dos 119 mil pontos, finalmente encostando aí nos 130 mil pontos, passando até de 130 mil pontos, tá? Bom, isso tudo está acontecendo devido às notícias que têm vindo lá dos Estados Unidos, principalmente, tá certo? Por quê? Lá nos Estados Unidos a gente está vendo que o mercado ainda segue aquecido, mas os dados da inflação parece que estão melhorando por lá e a tendência é de baixa de juros ali por setembro de 2024. E tudo isso tem aquecido os mercados aí dos países emergentes, tá? E a Bolsa de Valores aqui no Brasil também está reagindo muito positivamente e acaba também que os fundos imobiliários acabam pegando carona aí e se valorizando, tá? Então, os fundos imobiliários nesse momento estão atrativos para investir, tem muita coisa atrativa, tá? Estão pagando bons dividendos, né? E eu trago aqui para vocês bons fundos imobiliários que eu pelo menos comprei e penso em nunca vender. Lembrando que eu não faço recomendação de investimento, você é responsável por fazer os seus investimentos. Mas vamos falar aqui do primeiro fundo imobiliário que eu trago para você, que é o KNR11. Na minha opinião, né, para todo iniciante que pensa em começar a investir em fundos imobiliários, é um fundo essencial, tá? Eu acho que foi o meu primeiro fundo imobiliário, inclusive, que eu comprei. O KNR11, que tem aí ligado, né, ao grupo Quiné, que está ligado ao grupo Itaú. Vamos dar uma olhada na sua ficha técnica. Ele é um fundo de tijolo. Lembrando, fundo de tijolo são aqueles fundos imobiliários que investem em imóveis físicos, tá? Então pode ser shopping center, galpão, lajes comerciais, tá? Esses são os fundos de tijolo, como o próprio nome diz, são imóveis físicos. E nós temos também, vou falar aqui ainda nesse vídeo, fundo imobiliário de papel, tá? Que aí vai estar investindo em títulos atrelados à renda fixa, os famosos CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários, que aí você pode ter um CRI, né, muito forte ali em IPCA, um outro CRI muito forte em relação ao CDI, mas eles vão estar atrelados aí à questão da renda fixa, tá bom? Então vamos lá, vamos falar do KNR11, que ele é um fundo do segmento híbrido, porque ele pode investir em mais de uma classe, né, de ativos. Então o gestor ele pode investir aqui no caso e investe inclusive em lajes corporativas e também em galpões logísticos. Bom, a sua taxa de administração hoje está em 1,25% ao ano e a sua vacância em 2,36%, tá? Bom, vacância, o que é, André? A vacância é o que está vago no grupo aqui dos imóveis, tá? Então imagine que nós temos 10 imóveis com vários inquilinos, apenas 2,36% de todo esse espaço está vago para alugar. Então praticamente está tudo alugado, a gente está recebendo aluguel de tudo aqui, tá? Estamos ocupando todo o espaço físico praticamente com seus inquilinos. São mais de 267 mil cotistas hoje no fundo, para um valor patrimonial de 4,48 bilhões de reais. Bom, hoje com R$ 159,75 você já consegue comprar uma cota do KNR11, que nos últimos 12 meses pagou em dividendos 7,47%, tá? Inclusive esses dividendos, eles são isentos da cobrança de imposto de renda, tá? Então eles caem todo mês bonitinho na sua conta, aqui proporcional ao quanto você tem em cotas ali bonitinho na sua conta. O PVP está em 1, ou seja, né, o preço sobre valor patrimonial. Aqui em 1, cravado, ele está justo no que eu estou pagando pelos imóveis, está no valor justo, tá? Se tivesse aqui 0,98, ele estaria um pouco mais barato, eu estaria comprando ele um pouco mais barato do que realmente o seu imóvel vale. Se estivesse acima de 1, estaria mais caro, tá? Só cuidado porque fundos imobiliários de tijolo, o PVP ele já não é tão assertivo, tá? Mas se você me perguntar, André, devo seguir aqui a estimativa do PVP? Sim, até porque você não tem experiência para olhar quanto está valendo a metragem ali do metro quadrado, do imóvel, quanto está valendo os imóveis naquele bairro, enfim. Então é interessante que você siga aqui a questão do PVP para fazer as suas negociações. Outra opção seria você assinar relatórios de casas de análise, né, boas casas de análise, que aí essas empresas elas conseguem fazer um estudo mais firme para que você tenha uma visão melhor se realmente os imóveis estão negociando mais baixo ou mais caro. Aí você vai me falar, pô André, mas deveria estar atualizado isso aqui, né?
E eu vou te explicar a dificuldade do negócio. O P de preço do PVP nada mais é do que a quantidade de cotas, que são milhões de cotas, multiplicados pelo preço aqui, o 159,75. Então o P de preço, a gente tem uma atualização diária. Já o VP, que é o valor patrimonial, não tem como. Porque imagine você o seguinte, a gestão do fundo imobiliário, uma vez por ano, ela é obrigada a fornecer um relatório, um estudo de uma agência independente avaliando seus imóveis físicos. Então posso estar olhando aqui os imóveis do KNR11 hoje, só que essa avaliação do VP ter sido feita há um ano atrás, há 3 meses atrás, há 6 meses atrás. Então essa fotografia de, olha, os imóveis valem isso, pode ter sido uma coisa que já passou, pode ser que já se valorizou ou já desvalorizou. Os imóveis, eles valorizam e desvalorizam todos os dias. Então, não dá para confiar 100% aqui no PVP de fundo de tijolo. Papel dá sim, tá? Papel, o PVP tem que ser levado assertivamente aqui. Bom, nós temos uma variação positiva nas suas cotas de 7,22%, tá? Então, se você tivesse investido aí R$100 há um ano atrás, você teria ganho 7,47% em dividendos, mais 7,22% de valorização das suas cotas, tá? Então são duas possibilidades de ganho. E olha que interessante, se você tivesse investido R$1.000 aqui nos últimos 10 anos, hoje você teria R$2.376 só em relação às suas cotas, tá? Já teria mais do que dobrado, né? Então imagine que você tivesse um imóvel que você pagou R$500 mil, passou 10 anos, tá valendo R$1 milhão, você fala, pô, ganhei uma puta valorização. O KNR11 foi a mesma coisa, tá? Bom, seguindo aqui, vamos dar uma olhada nos dividendos históricos. Nos últimos 5 anos pagou uma média de 7,2% e atualmente 7,4%. Percebam que o KNR11 ele é muito perene quanto ao pagamento dos seus dividendos, tá? Bom, seguindo aqui, vamos dar uma olhada na listagem de imóveis. São 14 imóveis em São Paulo, 4 no Rio de Janeiro e 2 em Minas Gerais. Vamos falar agora do segundo fundo imobiliário que eu compro e não penso em vender. É o HGLG11, que na minha opinião é o melhor fundo imobiliário de galpões logísticos que nós temos hoje na Bolsa de Valores. Vamos dar uma olhada na sua ficha técnica. Ele é um fundo de tijolo também que investe em imóveis físicos e investe no segmento logístico, indústria e galpões, tá? Tem uma vacância de 6,5% e uma taxa de administração de 0,6%. São 472 mil cotistas hoje no fundo, para um valor patrimonial de 5,3 bilhões de reais. E hoje, para você se tornar aqui cotista do HGLG11, você vai precisar desembolsar R$162 para comprar uma cota. Nos últimos 12 meses, o fundo pagou 8,14% em dividendos e o seu preço sobre o valor patrimonial está em 1,03, tá? E aí aquilo, André, tá caro? Bom, segundo a maior parte das casas de análise aqui que eu faço assinatura, o HGLG11 ou está no preço justo, ou algumas casas de análise colocam ele até um pouco mais barato do que ele negocia, tá? Então, esse PVP aqui estaria um pouco distorcido. Bom, variação nos últimos 12 meses de 7,38%, então quem investiu em HGLG11 aqui nos últimos 12 meses ganhou 8% de dividendos, mais 7% em valorização das suas cotas. E se você tivesse investido R$1.000 nos últimos 10 anos, você teria mais do que 3 vezes aí de patrimônio, R$3.411. Olhando os dividendos históricos, atualmente o HGLG11 pagou 8,14% e nos últimos 5 anos 8,96%. Pagou um belo de um dividendo. Bom, e a listagem de imóveis do fundo aqui mostra 16 galpões em São Paulo, 4 em Minas Gerais, 3 no Rio de Janeiro, 1 em Pernambuco e 1 em Santa Catarina. E antes da gente falar o terceiro fundo imobiliário que eu trago aqui para você, que eu comprei e pretendo nunca vender, né? Já aperta o botãozinho de curtir, tá aqui embaixo, vai ajudar muito o canal Mestre da Riqueza e eu também aqui a continuar vivíssimo dentro do YouTube, trazendo aqui relatórios, conteúdo gratuito para você. Bom, vamos falar do XPML11 agora, um baita de um fundo imobiliário, o melhor fundo imobiliário de shopping center, na minha opinião, tá? Ele também é um fundo do tipo tijolo, investe em shopping center, né? No segmento, como eu falei, shoppings e varejo. Sua vacância está em 4,5% e sua taxa de administração em 0,55% ao ano. São 475 mil cotistas no fundo hoje, para um patrimônio de 6,13 bilhões de reais. E seguindo aqui, o XPML11 hoje está negociando uma cota R$ 103,85, né? Nos últimos 12 meses pagou 9,3% em dividendos, um bom dividendo. Seu PVP está em 1,03 e olha lá, valorização nos últimos 12 meses de 20%, tá? Então, muita gente fala, pô, 9%, na renda fixa estou ganhando 12%, né? E esquece que 9,3% em dividendos é isento de imposto de renda e olha aqui, ó, uma baita valorização nas cotas de 20%. E se você tivesse investido R$1.000 nos últimos 10 anos, hoje você teria de patrimônio R$1.700, quase o dobro, tá? Bom, atualmente o fundo pagou 9,3% e sua média nos últimos 5 anos, 7,5%,
muito afetado em 2020 aqui, né, pela questão, né, do fechamento dos shoppings. O mundo ficou fechado ali em 2020, tá? Bom, seguindo aqui a listagem de imóveis, são 8 shoppings em São Paulo, 3 no Rio de Janeiro, 2 na Bahia. E aí nós temos Paraná, Rio Grande do Sul, Amazonas, Minas Gerais e Rio Grande do Norte com um shopping em cada. Vamos falar agora de um fundo imobiliário de lajes corporativas que tem imóveis localizados nas principais regiões do estado de São Paulo, né? Que é ali Faria Lima, Juscelino Kubitschek, são imóveis muito procurados, né? São aquelas lajes, são aqueles escritórios, aqueles andares inteiros, naqueles prédios bonitos que nós temos ali nas regiões mais bonitas de São Paulo, digamos assim, né? As regiões com metro quadrado mais caro. Então são regiões muito procuradas por grandes empresas, como o Google, como o próprio dono aqui do YouTube, tá certo? Procuram muito espaço ali, né, para colocar os seus funcionários para trabalhar. Bom, trago aqui para você o PVBI 11, tá? Que eu considero hoje o melhor fundo que nós temos de lajes corporativas com os melhores imóveis. Olhando aqui, ele é um fundo do tipo tijolo, também investe em imóveis físicos, no segmento de lajes corporativas. A sua vacância está em 16,4%. E os fundos de laje realmente estão com a vacância mais elevada, tá? Por quê? Durante o ano de 2020 e 2021, nós vimos todo mundo trabalhando da sua própria casa, né? Então as empresas acabaram rescindindo muitos contratos ali com as lajes comerciais e transferindo seus escritórios até para casa dos seus funcionários. Então ficou num sistema de home office, onde o funcionário não precisava ir para o escritório. E isso afetou muito a vacância dos fundos imobiliários de laje, mas a tendência é os funcionários cada vez mais voltar a trabalhar ali nos escritórios e essa vacância deve diminuir, os fundos imobiliários de laje devem ganhar com isso. Tá? São 167 mil cotistas no fundo hoje para um patrimônio de 2,6 bilhões de reais. Bom, e hoje uma cota do PVBI 11 está custando R$ 94,61. Nos últimos 12 meses, o fundo pagou 8,54% em dividendos. O seu PVP, né, como eu falei, a vacância aumentou, os fundos imobiliários de laje apanharam aí nos últimos anos, então nós estamos aqui negociando abaixo do seu valor patrimonial, 0,93. E teve uma valorização nos últimos 12 meses, o PVBI 11 ainda ficou bem ali, 2,34%, tá? E se você tivesse investido R$ 1.000 nos últimos anos, lembrando, pessoal, aqui eu estou colocando nos últimos 10 anos, mas observe, por exemplo, o PVBI 11, ele é um fundo que nasceu em 2020, tá? Outros fundos imobiliários também, grande parte, nasceu ali em 2020, 2021, né? Não é todos os fundos imobiliários que têm 10 anos de história, tá? Então aqui nos últimos 4 anos praticamente, o fundo se valorizou um pouquinho, R$ 1.200 aí, tá? Ficou praticamente num 0 a 0. Bom, seguindo aqui para os dividendos históricos, nos últimos 5 anos pagou 8,48% e atualmente 8,54%. Olhando aqui os imóveis, são 6 imóveis em São Paulo, como eu falei para vocês, nas melhores regiões aqui de São Paulo, tá? Principalmente ali na Faria Lima, que é um metro quadrado super caro e super procurado. E agora vamos falar de mais um fundo imobiliário que eu comprei e pretendo não vender, que é o KNCR11, tá certo? Um baita de um fundo imobiliário de papel, né? Que, na minha opinião, é um dos mais seguros que nós temos, se não o mais seguro, dentro do mercado de fundos imobiliários de papel na Bolsa de Valores, tá certo? Mas antes de mais nada, antes de falar do KNCR11, já aproveito, eu já ia esquecendo, se inscreva aqui no canal Mestre da Riqueza e ative no sininho todas as notificações para que você não perca nada aqui do meu canal. Mas vamos lá, KNCR11, né, é um fundo do tipo papel que investe em títulos e valores imobiliários, os famosos CRIs, tá certo? Em grande maioria, sua taxa de administração está em 1% ao ano, são 341 mil cotistas no fundo hoje para um valor patrimonial de 5,7 bilhões de reais. E hoje com R$ 104 você já consegue comprar uma cota do KNCR11 que pagou nos últimos 12 meses 12% em dividendos, isento de imposto de renda, tá? Então os fundos imobiliários de papel, eles sim, dá para ser mais comparado ali, né, com a renda fixa, mas fundo imobiliário de papel também é renda variável, tá bom? Só que investe em produtos de renda fixa. Bom, seu PVP está em 1,03, realmente ele está um pouco mais caro, porque é um baita de um fundo imobiliário, né, muito procurado, tá? E se valorizou também nos últimos 12 meses, por isso que aumentou um pouquinho seu PVP, quase 20% aqui, tá? Bom, e se você tivesse investido R$ 1.000 nos últimos 10 anos, aí sim esse fundo tem já 10 anos de história, você teria hoje mais do que o dobro em patrimônio, fora os dividendos que você teria recebido, tá? Nos últimos 5 anos ele pagou 10,59% e atualmente 12,02%. Então percebam que em 2020 e 2021 o Brasil andou com uma taxa de juros muito baixa, né? Até para a gente enfrentar aquela situação toda de saúde pública que nós enfrentamos. E aí o KNCR11 ele acompanha muito a questão da taxa Selic, tá? E geralmente ele vai pagar um pouco acima da taxa Selic. Então em alguns períodos ele andou pagando menos, tá certo? Mas quero saber de você, quais fundos imobiliários
que você comprou e que você não pretende vender pelo menos por 10 anos. Vamos fazer essa brincadeira, 10 anos, tá? Comenta aqui embaixo comigo, tá certo? Um grande abraço para você e até a próxima.